Boa noite a todos que estão no centro, que estão em casa e a todos que vão nos assistir futuramente. Hoje nós temos a nossa querida Aline Abrantes conduzindo a nossa palestra. Ela é trabalhadora da casa, presidente, uma das fundadoras, e ela vai abordar o tema A Oração do Horto. A Cris vai fazer a oração inicial, e aí a Aline pode, após a oração, seguir com o estudo. Obrigada, Cris. De nada. Eu vou ler uma passagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem número 69, no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graças o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandiosidade do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Queridos amigos, que possamos orar juntos agora, pedindo a permissão para o início de mais uma tarefa da noite, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga que esteja presente conosco, que abençoe o nosso trabalho, que abençoe a nossa querida palestrante, que possamos estar de alma e coração aberto para os ensinamentos da noite. Pedimos permissão, então, para o início do trabalho. Que assim seja. Obrigada. Então, boa noite a todos que estão virtualmente conosco e também aqueles que estarão assistindo depois o nosso estudo. Preciso do meu óculos. E, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui hoje conosco. Hoje, no dia 1º de novembro de 2022, a gente vai conversar sobre um texto que está na obra Boa Nova. Então, essa obra, nós temos ela aqui, essa obra, ela foi escrita pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, e Humberto de Campos conta, em 30 capítulos, episódios da vida de Jesus. Então, ele traz, na verdade, né, o Evangelho puro, como ele está nos relatos bíblicos, porém, ele adiciona, ele acrescenta pensamentos, sentimentos e emoções das personagens principais. E isso é que faz com que essa obra, Boa Nova, que quando a gente leia os textos, a gente sinta a emoção. E é como se, em muitos desses episódios, a gente se visse no lugar daquelas personagens. E é como se Jesus estivesse falando diretamente para nós. Então, essa é a ideia do texto de hoje. O próprio Humberto de Campos, já na introdução do livro, ele faz uma observação e ele fala da força do Evangelho do Cristo, tanto no mundo físico, quanto lá no mundo espiritual também. E ele afirma,
lá do mundo espiritual. Hoje não cogito mais de crer. Hoje eu sei. Então, já do mundo espiritual, ele tem essa certeza dos ensinamentos do Cristo, do quão sólido é e quão sólido é o Evangelho. Então, a oração do Horto, que é o texto 27 do livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele começa nos falando, nos lembrando daquele gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Então, ele diz que depois daquele ato de extrema humildade, de lavar os pés dos discípulos, que foi naquele momento que eles estavam reunidos à mesa, e aí os discípulos começaram a discutir, e aí Jesus silencia, e é quando ele se envolve numa túnica, e ele pega o vaso, né, com uma água perfumada, e começa a lavar os pés dos discípulos, e é quando ele fala aquela frase, que o maior será aquele que menor se fizer. Bom, então, ele, depois desse ato, ele retomou o lugar que ele ocupava, a mesa do banquete singelo, e antes de se retirarem, Jesus elevou os olhos ao céu e orou fervorosamente, conforme está lá no Evangelho de João. Jesus fala: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Ele vai continuar essa oração, mas a gente quer parar aqui para fazer um comentário. Na verdade, 2 comentários. O primeiro comentário é sobre a oração. Então, Jesus, ainda que com toda a sua elevação moral, ele recorre a Deus no ato de oração, no momento prévio que ele sabia que iria acontecer, que era da sua crucificação. Então, Jesus recorre a Deus através de oração. E outra frase bastante interessante, quando ele diz: ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Então, com essa frase, a gente, através da doutrina espírita, e quando a gente estuda a Gênese, a formação do planeta Terra, a gente vem ao conhecimento que Jesus participou, né, da formação, da criação do planeta. Então, se o planeta tem uns 4,5 bilhões de anos, Jesus há 4,5 bilhões de anos, e ele confirma isso aqui, já era um espírito crístico. Então, ele diz: a luz que me deste muito antes que esse mundo existisse, o planeta Terra. E daí ele continua nessa oração, e ele diz assim: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu me confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Aqui a gente dá uma paradinha também, fazendo referência à página aberta. Por acaso,
ao acaso para nós, aos nossos olhos, porque exatamente na página nos falava a herança de Deus. E Jesus aqui, ele mostra essa humildade dele. Tem uma frase muito bonita aqui. Então, a herança do que é pregado, inclusive por Jesus, é de Deus. O trabalho é de Deus. Ele e todos nós, em cada um de nós, somos apenas intermediários, colaboradores. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nesta tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencer às ilusões, às convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. E agora, Jesus diz, com toda a sua humildade, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Aqui ele está dizendo, ainda que com toda a sua elevação moral, colaborador da criação do planeta Terra, que não seja a minha presença ali física, porque ele sabia que ia para a crucificação, mas que seja sinceramente as aspirações, que essa alegria, quando a gente fala da alegria cristã, seja o que eles vão sentir. E aí também a gente pensa mais uma vez, tudo é de Deus, não é a personificação de uma pessoa, é o amor que é de Deus, são os ensinamentos que são do Cristo. E ele continua, ainda na sua oração, dizendo, junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Bom, terminada a oração, conta Humberto de Campos, acompanhado em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de 3, Simão Pedro, Tiago e João, e foram para o Monte das Oliveiras, por isso a oração do horto, né, do Horto das Oliveiras. E ele sempre costumava meditar lá. Os demais companheiros, discípulos, né, eles dispersaram, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração, porque Judas já sabia o que iria acontecer, né? Bom, o crepúsculo começava a cair sobre o céu claro, e apesar do sol radioso da tarde, soprava um vento. E foi aí então que Jesus e os 3 companheiros alcançaram um monte com árvores bem frondosas e que convidavam a um pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais, ele falou a eles em tom sereno e resoluto, e disse, esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então, depois que ele disse isso, ele se afastou a uma pequena distância, permaneceu em prece, numa sublimidade que os 3 discípulos não estavam ali participando, estavam um pouco distantes, mas eles estavam, né, profundamente tocados pelo que eles viam, pelo que eles ouviam.
E, nesse momento, João ponderou assim: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre. Pois, se ele aqui nos trouxe apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. E aí vamos nos colocar no lugar de Simão Pedro, João e Tiago. Quantas vezes, na verdade, Cristo continua chamando a gente por inúmeras encarnações, né? Inúmeras das nossas encarnações, confiando em nós, tanto em nós, no nosso aprimoramento individual, quanto em nós, enquanto coletividade mesmo. Ele confia em nós, somos nós aqui, né? Os 3 discípulos. Então, eles estão lá, olha, ele está confiando em nós, vamos orar e vigiar. Puseram-se a meditar silenciosamente, entretanto, sem que soubessem o motivo, adormeceram no decurso da oração. Somos nós. Puseram-se a meditar silenciosamente, passados alguns minutos, acordaram com o mestre, falando com eles, sempre da forma firme, mas o firme amoroso, né? Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? Então, vamos ouvir a Jesus falando com a gente, né? Desperta, não vos recomendei que vigiasseis. João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por um estranho fulgor, lhe contou a eles que ele tinha sido visitado por um anjo de Deus e que esse anjo de Deus tinha o confortado para aquela hora do martírio que estava chegando. Mais uma vez, Jesus pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram, em meio da meditação. E despertaram com o mestre a lhes repetir: não conseguistes então orar comigo? E quantas vezes a gente sabe o valor da oração, como o próprio Cristo fez. E o Cristo nos chama, e os ensinamentos nos chamam, e a gente esquece de vigiar, e a gente esquece de orar, a gente adormece. Esse adormecer aqui é quando exatamente a gente cede ao corpo, ou seja, a gente cede à matéria, às atrações do mundo material, e duvidamos ou esquecemos, deixamos de lado as necessidades do nosso espírito. E os 3 discípulos, que somos nós, acordaram extremunhados. Aí vocês vão ver por que somos nós. Sabe por quê? Eles falam, Humberto de Campos diz assim: antes, porém, que pudessem justificar de novo. Então, eles iam justificar de novo, somos nós que estamos sempre justificando a nossa invigilância, a nossa falta de fé, a nossa falta de conexão com o Criador através da oração. E por isso ele fala: antes que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se com Judas à frente, e foi quando Judas, né, o filho de Iscariotes, avançou, depois na fronte do mestre, e o beijo combinado que Jesus já havia falado, né? E deixando a lição, e Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza, deixando a lição da sua coragem e do seu afeto aos companheiros, perguntou a Judas, já sabendo, né? Amigo, a que vieste? A sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta,
os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no, lhe atearam as mãos como se fizessem a um salteador vulgar. E assim houve a prisão, né, de Jesus, a crucificação, e enquanto Jesus caminhava, Humberto de Campos fala aqui que, com exceção do filho de Zebedeu, João, né, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram, receosos da perseguição. Alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, né, para que não fossem reconhecidos, seguiram de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. Somos nós também, quando debandamos com medo, quando debandamos frente às responsabilidades mesmo de se assumir, assumir as nossas transformações, o esforço que a gente precisa para se transformar, que é o mais desafiador. E a gente debanda, a gente prefere seguir esse caminho, a gente se esconde, a gente troca as túnicas, né? Ainda que a gente já tenha conhecido o Mestre, como os discípulos conheceram e conheceram de perto. Então, o Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa. Aí já não somos nós, né? Aí é o Cristo, definitivamente. Sem uma queixa. Sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Também não somos nós, é o Cristo. E é ele que a gente deve seguir. É o exemplo dele. E ele ainda, com toda essa humildade, falou lá atrás, não sou eu, a pessoa eu. Fiquem com o ensinamento, que é do Pai. Eu só vim representar o Pai. Jesus, o médium de Deus, né? Foi o médium de Deus. E continua Humberto de Campos, que Jesus não reprovou ninguém, porque ele conhecia que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência. E, exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu. Resignação. Resignação e fidelidade a Deus, confiança, né? Essa confiança que também nos falta inúmeras vezes. E Jesus, então, passa pelo momento ali da crucificação. E a narrativa seguinte de Humberto de Campos é exatamente em relação ao sentimento de João. Porque João, nas suas meditações acerca de Jesus e acerca da oração do horto, ele ficava perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando, na verdade, ele desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas mais ríspidas para ele. Então ele perguntava, mas por que eu tinha dormido, já que eu tanto o amava? E a gente também pergunta isso, eu creio em Jesus, nos seus ensinamentos, mas por que às vezes eu ainda adormeço? Eu entro na invigilância, eu não consigo fazer uma oração. E aí, ele ainda se pergunta, por que eu não acompanhei Jesus naquele momento, né? Quando a sua alma parecia com tamanha angústia, nas mais dolorosas expectativas. E até que algum tempo se passou, ele continuou com aquelas reflexões, mas ele não conseguia esquecer a falta de vigilância naquele momento. Então, certa noite, após as reflexões costumeiras, ele sentiu um sono brando,
que lhe anestesiava os centros vitais. E como numa atmosfera de sonho, ele verificou que o mestre se aproximou dele. Toda a sua figura, toda a figura de Jesus se destacava numa sombra com um divino resplendor. Precedendo suas palavras, do sereno sorriso, idos, né, daqueles tempos em que João convivia com Jesus, Jesus disse a João, João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos, que somos nós, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ou podem se entregar ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Então, o que Jesus disse para João, que Jesus disse para nós, é que esse trabalho é pessoal e intransferível. Os nossos entes mais queridos, mais próximos, eles não vão vivenciar, eles não conseguem fazer o nosso trabalho. Por isso é uma caminhada solitária, porque é individual. Então, ainda que o mundo ao redor debande, ainda que o mundo ao redor siga o caminho de se ocultar nos sítios, ok, cada um tem a sua escolha. Mas o que Jesus diz para nós, nunca deixes de orar e vigiar. E esse trabalho é pessoal e intransferível. Por isso essa caminhada individual. E por isso ele fala, não olha para o lado. Olha para o lado, obviamente, para trazer junto, né, os familiares, os amigos, não é o sentido solitário, egoísta, não, mas no sentido de que é pessoal e intransferível. E orar e vigiar. Então, que a gente vai agora ouvir uma música do time da Vanessa, todos conhecem, provavelmente, que é o Aprendiz. E essa música fala muito de nós, como esses aprendizes, porque foi isso que Jesus falou aqui, os discípulos que vão continuar esse caminhar. Então, nesse processo de aprendizes, nós seguimos nesse orar e vigiar que a gente muitas vezes não faz, mas a gente segue buscando, a gente segue no esforço de lembrar dessa conexão com Deus através da oração e do vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos, para que essa caminhada solitária, que nada mais é do que a pessoal intransferível, decorra de uma forma suave. Então, vamos ouvir a música. Essa música vai ser a nossa oração final, tá bom? E para que a gente sinta ela realmente como se fosse Jesus falando conosco. Como alguém que em si já... Eles não conseguem ouvir? Não só ligar. Como alguém que encontrasse a luz
palavras que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Obrigada, boa noite a todos. Isso, está no horáriozinho. Foi nossa oração final. Obrigada, Aline. Boa noite a todos. Desliga.